Olá a todos, estamos juntos para falarmos das repercussões do diabetes materno para o neonato. O destaque aqui é a hipoglicemia. Mãe com diabetes, risco de hipoglicemia para o neonato. Esse é o grande risco. Então, os recém-nascidos de mãe diabética, pela hiperglicemia materna, que leva à hiperglicemia fetal, pelo fato do próprio feto ser capaz de produzir a sua própria insulina, a gente terá alterações. Então, hiperglicemia materna, levando à hiperglicemia fetal, leva à hiperinsulinemia fetal. E a insulina é um hormônio anabolizante. Ele fica fica grande para a idade gestacional. E ao nascer, quando se corta o cordão umbilical, parou aquele fornecimento excessivo de glicose, só que ele tem muita insulina, e aí ele faz hipoglicemia. Então, a hiperglicemia materna leva à hiperglicemia fetal, que leva à hiperinsulinemia, que provoca o grande crescimento da criança. A criança nasce grande para a idade gestacional e tem hipoglicemia, risco de hipoglicemia neonatal. A gente sabe que a glicemia, ela tem um nadir, o menor nível possível na nossa vida, entre 1 e 3 horas de vida. Isso para todos os recém-natos. Os valores mínimos da glicemia, entre 1 e 3 horas de vida, são absurdamente baixos. 35 é o mínimo. Entre 3 e 24 horas de vida, 40 é o mínimo. E acima de um dia de vida, após 24 horas de vida, 45 é o mínimo. A gente basicamente trabalha com 45, mesmo no primeiro dia de vida. Abaixo de 45, vamos tratar como hipoglicemia. Vamos lá. E às vezes a clínica, né? Tremores, apatia, cianose, convulsões, apneia, sudorese, palidez. Quem está sob risco de fazer hipoglicemia? Pacientes com hiperinsulinismo, filhos de mães diabéticas, pacientes prematuros, pacientes com retardo do crescimento intrauterino, esses têm pouca reserva de glicogênio, pacientes com aumento da demanda metabólica por qualquer questão que seja, todos esses têm risco de hipoglicemia. Pacientes com erros inatos no metabolismo, causa genética como galactosemia, levando a dificuldade do metabolismo da glicose. Todos esses têm risco de hipoglicemia. Como é que se controla, se evita a hipoglicemia? Se o recém-nascido é assintomático, não mostra sintomas, mas tem uma glicemia entre 25 e 45, qual seria a nossa opção? Bem, ele está hipoglicêmico, menos de 45, mas é maior do que 25 a glicemia dele. Então vamos lhe dar uma chance, dá-lhe outra chance. Dá-lhe uma chance. Qual é a chance? Vai para a alimentação precoce, preferencialmente com leite materno, e repete essa glicemia em 30 a 60 minutos. Mas, se ele for sintomático, tiver clínica, ou tiver uma glicemia menor que 25, não tem jeito. Vamos partir direto para o bolos de glicose, 200 miligramas de glicose por quilo, ou 2 ml por quilo de soro glicosado a 10%, e depois bota uma hidratação venosa contínua, com uma TIG, uma taxa de infusão de glicose de cerca de 6 miligramas quilo minuto. E inicio a alimentação enteral o mais precocemente possível, de preferência com leite materno. Perfeito. Então, assintomático, tentei alimentar precocemente, antes de colocar na veia, e repito a glicemia em 30 a 60 minutos. Digamos que ele, assintomático ainda, depois de alimentar, mantenha depois de 1 hora, na nova glicemia, uma glicemia entre 25 e 45. Aí não tem jeito, já tentei alimentar, vou colocar na hidratação venosa. A diferença é que no sintomático ou com glicemia menor que 25, eu não só coloco na hidratação venosa, como eu faço um bolo de glicose. No assintomático, que esteja entre 25 e 45, primeiro eu tento a alimentação. Se manteve entre 25 e 45, eu começo a hidratação venosa além da alimentação, mas sem precisar fazer um bolos, um flush de glicose. Agora, se a glicemia ficou abaixo de 25 ou tem sintomas, aí é flush de glicose também. E continuo acompanhando a glicemia a cada 30 minutos. Se apesar de tudo eu não consigo manter a glicemia acima de 45, bem, aí essa taxa de infusão de glicose pode ser aumentada até 12. Posso também usar um corticoide, que é hormônio contrarregulador da insulina, ou hidrocortisona ou prednisona, diminuindo a ação da insulina. Posso usar um glucagon, também contrarregulador da insulina.
Em casos de hiperinsulinemia persistente, em que eu tenho uma doença chamada nesidioblastose, talvez o diazóxido possa ajudar, porque ele diminui função de célula beta pancreática no que se refere à produção de insulina. Então, diminui a liberação de insulina. Ou ainda, num tumor secretor de insulina ou na nesidioblastose, pode ser necessária uma medida mais drástica, a pancreatectomia subtotal. Total nunca, né? Porque senão vira diabético. Então, subtotal, tentando reduzir o tamanho daquele pâncreas e diminuir a secreção de insulina, evitando assim a hipoglicemia. Olha que interessante, quando eu olho para o Nelson, nossa Bíblia pediátrica, ele fala para tratar sintomáticos com hipoglicemia com aquela dose que o Ministério da Saúde recomenda, 200 mg quilo de glicose em bolos. Mas se o sintoma tem convulsão associada, então, sintomático sem convulsão, 200. Mas se entre os sintomas há convulsão, um sintoma de maior gravidade, essa dose do bolos, o Nelson recomenda que seja dobrada. No Ministério da Saúde não se fala sobre essa dose dobrada, mas é uma opção, já que o sintoma é mais grave. Seguido de uma TIG de 8 mg quilo minuto. E aqui, a tabela do Ministério da Saúde. Recém-nascido assintomático, glicemia entre 25 e 45, vou para a alimentação. Se a glicemia passou de 45, mantenho na alimentação. Se ela ficou entre 25 e 45, apesar da alimentação, coloco no soro. Agora, se ela está abaixo de 25, ou se o recém-nascido é sintomático, bolos mais hidratação. Até a próxima.